é alguma gravação iniciada. Nossa, nem botei para gravar, você já botou, mas ele é lento, mas é eficiente. Muito bem. Tá falando mal dele, tá vendo? Então, fui falar mal dele, né? O meu livro. Não, eu não. Muito bem, muito bem, muito bem. Bom estarmos juntos para mais um estudo da Lia. Tudo bem, minha chuchu? Minha chuchu do chat. Georgina! Chuchu do chat. Olha, hoje nós vamos começar inteligência e instinto, é isso? É isso. Questão 71, para nós fecharmos aqui o capítulo 4 do livro 1. Depois vamos para o livro 2. Muito bem. Vamos falar de inteligência e instinto. E Cleia, comece, Cleia, por favor. Tá bom. Inteligência e instinto. Questão 71. A inteligência é atributo do princípio vital? Não, pois que as plantas vivem e não pensam, só têm vida orgânica. A inteligência e a matéria são independentes, porquanto um corpo pode viver sem a inteligência, mas a inteligência só por meio dos órgãos materiais pode manifestar. Necessário é que o espírito se una à matéria animalizada para intelectualizá-la. Aí tem o comentário, né? Eu só vou pedir assim, Moto Gil, Ana Maria, para a gente desligar o microfone. E a Adriana já desligou. Obrigada. Oi, Adriana. Adriana chegou agora também. Muito bem. Então vamos lá. Eita, eu vou pedir para você ler sim, mas antes de você ler, a inteligência é um atributo do fluido vital? Não. As plantas vivem, mas não pensam. Não, é coisa da cama. Ana Maria, meu chuchu, desliga seu microfone, Florzinha. Já desliguei. Mas é que o microfone falou, não vou desligar, ele é rebelde, o seu é rebelde, fazer o quê? Tem uns microfones que são mais obedientes, outros não. Ó, desligou. Não. Ó, mira, com o dedinho, que você estava segurando a caneta, vamos lá. Danou-se. É rebelde mesmo, hein? É, muito. É rebelde. Bora de castigo. Meu Deus. Vamos ter... Não, você tirou a câmera, minha filha. A tua câmera não é problema, porque agora você está com o microfone ligado e sem câmera. Não, eu não mexi em nada disso. Ele que tá aqui, maluco. Você está, ó o dedinho. Vai lá na câmera e liga a câmera. E liga o microfone. Vamos lá. Isso é tudo um exercício. É assim mesmo. A tecnologia nos desafia, mas a gente olha ela nos olhos e encaramos e vamos superar os desafios. Vamos lá. Agora você tem que ligar a sua câmera. Ligar a sua câmera e desligar o microfone. Forçar. Ai, tá ruim aqui. Não estou entendendo. Porque, às vezes, Ana Maria, você fica tensa e você dá 2 toques. É Não. Eu já aprendi isso. Você pode desligar no seu computador, Cristina. Mas aí eu vou desligar todo mundo. Será que eu posso desligar? Deixa eu ver aqui se eu consigo desligar. Eu acho que eu consigo sim. Deixa eu ver, peraí. Eu consigo. Pronto. Peraí, Ana Maria. Silenciei. Agora eu vou ligar a sua câmera, Ana. Peraí. Será que eu consigo ligar a câmera da Ana? Acho que não. Acho que a câmera é você, Ana. Conseguiu ligar a sua câmera, Ana? Não, né? Ana, olha, você já está com o microfone desligado. Agora o desafio é você ligar a sua câmera para nós vermos seu lindo rostinho.
Mas vai com calma agora. É só você ficar lá treinando lá. Uma hora pega, que nem eu aqui. Uma hora pega. Confiança, confiança. A gente tem que ser positivo. Moto G. Moto G é você, Icleia? E eu acho que é. Então vamos lá, Icleia. Continua a leitura, por favor. Depois a gente volta. A inteligência é uma faculdade especial, peculiar a algumas classes de seres orgânicos, e que lhes dá, com o pensamento, a vontade de atuar, a consciência de que existem e de que constituem uma individualidade cada um, assim como os meios de estabelecerem relações com o mundo exterior e de proverem as suas necessidades. Podem distinguir-se assim. Primeiro, os seres inanimados, constituídos só de matéria, sem vitalidade nem inteligência, são os corpos brutos. Segundo, os seres animados que não pensam, formados de matéria e dotados de vitalidade, porém destituídos de inteligência. Isso. Terceiro, os seres animados pensantes, formados de matéria, dotados de vitalidade e tendo a mais um princípio inteligente que lhes outorga a faculdade de pensar. Aí acaba o comentário, né? Muito bem. Bom, aqui, aqui é uma nota de Kardec, correto? Então vamos começar com a resposta dos espíritos. A inteligência é um atributo do princípio vital? Então, nós já sabemos que inteligência é a característica dos espíritos. Os seres da criação, os seres criados por Deus são inteligências, porque Deus é a inteligência suprema. Nós somos criados à sua imagem e semelhança, então nós somos também inteligências. Para nós nos manifestarmos, e é preciso que nos manifestemos em faixas vibratórias mais densas, é necessário que assumamos corpos, né? Esses corpos mais densos, inclusive esse aqui, dentro do processo evolutivo, para que progridamos e tudo mais. Então, Deus cria o princípio material e o princípio espiritual ou princípio inteligente, certo? Quando ele cria um, ele cria o outro. Então, na mesma hora, os dois se unem, desde o início até o final. E o que eu achei interessante é que Kardec coloca no segundo parágrafo do seu comentário: podem distinguir-se assim, os seres inanimados. Ele chama os inanimados de seres. Vocês perceberam? Não é interessante isso? Formados apenas de matéria, sem vitalidade nem inteligência. São os corpos brutos. Mas ele chama de seres inanimados. Não é o primeiro reino? Não é o reino mineral? Depois vem o reino vegetal. Segundo, os seres animados que não pensam, formados de matéria e dotados de vitalidade. Mas existe a matéria e a vitalidade, e esses dois fazem parte do princípio material, não fazem? Porque o fluido vital, ele sai da onde? Ele sai do princípio material, fluido é matéria. Vocês concordam? Fluido é matéria. Então, ele está falando de dois ingredientes, vamos chamar assim, que é a matéria, que forma a planta, vamos colocar a planta aqui como exemplo do que ele está dizendo, e a vitalidade, que vitaliza essa planta, faz ela ficar de brotinho, verdinho, aí ela floresce, dá frutinho, isso tudo porque ela está ali com ela o fluido vital, que faz com que ela cresça, né? Faça lá o seu papel na natureza. Mas tanto o corpinho da planta quanto essa vitalidade, isso faz parte, esses dois ingredientes fazem parte do princípio material, porque fluido é matéria. Vocês estão tudo bem?
Qual é a matéria-prima básica do universo? Não é o fluido cósmico universal? O fluido cósmico universal é a matéria-prima básica da criação. Tudo sai disso. Seja esse corpo, seja o perispírito, sejam os fluidos elétrico, magnético, seja o fluido vital, tudo isso é matéria. O pensamento também é matéria. Tudo bem? Uhum. Isso é princípio material. Eu vou ter que fechar alguma coisa que está no plim, 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 plim. Está toda hora aqui avisando o que será. Ah, eu já sei o que é. É o bendito WhatsApp que está aberto aqui. Deixa eu fechar você. Pronto, acho que agora vai parar de dar plim, plim, plim. E aqui eu também vou fechar esse coisa aqui. Muito bem. Vamos voltar. Vamos continuar o que nos diz Kardec aqui. Mas desprovidos de inteligência. São desprovidos de inteligência, mas não são desprovidos de princípio espiritual ou princípio inteligente. Certo? Só que ele não está manifestado, ok? Ele está em estado latente. Muito bem, Georgina. Latente. Eu estou boa de ler lábio. Você está bem na minha frente? Bem aqui na minha frente. Aí ele coloca aqui no terceiro. Terceiro, os seres animados pensantes, formados de matéria, dotados de vitalidade, entre parênteses, a vitalidade também é matéria, tá certo? Também faz parte do princípio material, tá certo? Mas ele está sendo didático, ele está tentando nos explicar. Então, nós não devemos ficar presos, embora não devamos ficar presos na palavra, a gente lê, mas a gente sabe interpretar o que está sendo dito. E não estamos nos deixando levar pela letra bruta, tá? Cristina, seria então o primeiro, o princípio mineral, o segundo, o vegetal e o terceiro, animal? Não é princípio, é reino, né? O princípio é o princípio material e o princípio espiritual ou inteligente, tá? Esses são os dois princípios que Deus cria. Muitas pessoas chamam de espírito e matéria. Espírito e matéria. Ou princípio inteligente e princípio espiritual. A gente chamar de espírito e matéria é levar para o princípio inteligente ou princípio espiritual. Se a gente diz que é espírito, há um erro doutrinário aí, não há? Porque o espírito é o ser da criação dotado de raciocínio, não é? Esse é o espírito. Então, esse é aquele que já está no reino animal superior. Mas no início, para a gente entender em que prateleira fica na prateleira de cima ou de baixo, você nem está assim, sendo focal. Só para entender a ideia, isso serve no início, tá? Mas com o tempo a gente vai aprimorando o nosso entendimento. Aí você já pega o código de barra e já quer ler o que está no código de barra. Tá? Eu sei. Ou então a gente pega aquela tabela atrás do pacote que diz quantos lipídios tem, quantas calorias tem, não tem isso? Proteína. Aí você quer saber um pouco mais. Bom, os seres animados pensantes. Para ser um ser animado pensante, ele já tem que estar numa categoria mais alta em termos evolutivos. Formados de matéria, ok? Porque os três reinos são formados de matéria. Dotados de vitalidade, os reinos são dotados de vitalidade, à exceção do reino mineral. Certo? E tendo a mais um princípio inteligente que lhe dá a faculdade de pensar. Então, tendo a mais de forma manifesta, ok? Tendo a mais de forma manifesta, porque de forma latente, assim também tem
o primeiro reino, que é o reino mineral, tá? Porque quando Deus cria um, não cria o outro, e liga, e fica do início até o fim, só que fica latente, só aparece um. Vamos voltar ao que a gente já falou. No início nós temos muita matéria e nós não percebemos o princípio espiritual, o princípio inteligente. No final é o quê? Eu boto aqui no final. O que tem aqui no final? O espírito puro. Né? O final é o espírito puro. Quando nós chegamos nessa fase, olha a minha positividade. Vocês sentiram? Quando nós chegamos nessa fase, quando nós chegarmos nessa fase de espírito puro, o que vai acontecer? O princípio material é percebido? Não. Espírito puro. Cadê a matéria? Está lá? Está lá, mas está tão quintessenciado, que quem olha não diz que tem. Quer dizer, até parece que a gente vai olhar um espírito puro, né? Entende? Fala. Mas Jesus não era um espírito puro e ele não estava encarnado? Claro. Mas ele não estava nesse nível. Ele veio para uma missão. Esse nível é um nível acima de Jesus. Sim, o que pode mais, pode menos, Georgina. Mas o que pode menos, não pode mais. Então, quer dizer, um espírito, nós, podemos ir para as esferas da governadoria do planeta? Nem pensar, nem no final de semana de férias, não dá para ir. Agora, quem está em cima pode descer, quem está embaixo não pode subir. Jesus pode vir até aqui? Claro, tanto pode que veio. O que tinha para impedi-lo? O espírito puro aqui está mais próximo, assim, vamos dizer, de Deus? Está lá em cima. Em afinidade. Não, Deus não está lá em cima. Deus está em todos os lugares. Está em todos os lugares, mas assim, só para... Em termos de plenitude, de afinidade. Então, o entendimento do que seja Deus, para um espírito puro, para nós, o que é Deus? É Pai. Jesus nos trouxe essa ideia. Jesus nos trouxe essa ideia. Embora a gente saiba a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas, a doutrina espírita nos traz essa definição. Mas é assim que a gente pensa em Deus? Ou a gente ainda pensa em Deus Pai? Deus Pai. Mas não é? Porque é assim que nós estamos ainda. É assim que nós estamos ainda. Jesus nos traz uma figura que, para o nosso nível de entendimento, é a figura exata para nós aderirmos à ideia. Tipo assim, isso aí, é isso aí. Aí a gente... Entendeu? Tipo assim, como se Jesus falasse assim, gente, é isso. Vocês entenderam o nível, o que ele significa? Qual é o papel desse ser na nossa vida? Tipo, o Pai, né? Não é um pai, né? Deus não é um pai qualquer. Ele é o Pai. Ele é como se fossem todas as virtudes dos mais virtuosos pais que a gente conhece reunido num ser. Quer dizer, isso nós aqui, para termos essa ideia. Tanto que ele fala assim, se vós dais boas coisas aos vossos filhos, qual o filho que pede pão e o pai dá uma serpente? Não é isso? Se o pai da terra faz isso com o seu filho, que não fará Deus, nosso Pai Celestial? Então, a gente passa porque ele quer nos passar esse entendimento. Ele quer nos passar quem é Deus para nós. A doutrina já nos fala que é Deus. Mas quando nós identificamos Deus como Pai, nós ainda estamos no quem é Deus, não é? Essa capacidade que a gente tem de identificar Deus como um Pai e criarmos um vínculo afetivo. O nosso vínculo não é um vínculo racional com Deus. O nosso vínculo com Deus ainda é um vínculo emocional. É por isso que a gente briga com Deus, se zanga com Deus, não é? Não me agradou, não fez o que eu quis, eu pedi, eu estou fazendo minha parte, por que você não me dá o que eu quero? Aí a gente briga, troca de mal, fica um tempo sem falar.
porque a nossa relação é muito emocional. A gente está melhor, a gente consegue entender que mesmo quando a gente se sente frustrado, Deus está fazendo o nosso melhor? Sim, a gente consegue entender. Mas nós ainda somos espíritos que, mesmo que a gente consiga entender, o nosso emocional fica bolado. A gente tem que travar uma luta interna para dissolver a frustração. Não, eu estou entendendo que eu fiz alguma coisa no passado que justifica eu estar passando o que eu estou passando. Porque Deus é Pai. A gente já coloca assim, Deus é Pai, né? Deus é justo, Deus é misericordioso. E a gente fica conversando com a gente. Porque, embora entenda, aqui o mar está revolto. Aí a gente fica se acalmando. Para um mantra. Mas Deus é Pai. Deus é Pai. Mesmo no tom que Jesus traz, né? Até parece que a gente estava lá quando Jesus disse, né? Deus é Pai, Deus é amor. Deus é amor, Deus é Pai. Então nós ainda estamos muito emocionais na nossa relação com esse Pai, com esse Deus, que está, vamos voltar aqui, na criação, ele nos cria para que a gente progrida e sejamos, em última instância, quando chegarmos no topo da escala evolutiva, co-criadores. E ajudemos, né? Sermos como aquele filho que está com o pai na parábola do filho pródigo, não é? Se bem que ele representa que ainda o filho de Deus na terra, que fica junto ao pai e ajuda, ainda é um filho egoísta. Por quê? Esses somos ainda nós. Né? Nós ainda estamos muito com essas características. Estamos lá, estamos trabalhando? Estamos trabalhando. Temos muito ainda que trabalhar? Sim, temos muito ainda que trabalhar. Bom, então nós temos Deus. Deus cria princípio material e princípio inteligente ou princípio espiritual. Quando ele cria, automaticamente junta. E começa o processo da lei de progresso, a nossa evolução. Primeiramente, evolução anímica. Reino mineral, animal, reino mineral, vegetal e animal. E aqui ele diz muito bem, primeiro, só matéria bruta, é o que se percebe, depois a matéria vitalizada e depois a matéria vitalizada e pensante. Ô, Cristina, aonde o fluido cósmico universal fica onde? Fica antes do princípio espiritual? Antes? Não antes nem depois. São independentes. Tá? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Deus, princípio material, princípio espiritual. Isso, essa é a tríade. Essa é a tríade. O que existe no universo? Deus, espírito e matéria. Sendo que a matéria é o princípio material e o espírito é o princípio inteligente, o princípio espiritual. E o fluido cósmico universal é o princípio material. É o princípio material. Esse fluido cósmico universal é o princípio material. Tá. É a matéria-prima, princípio material. Tudo sai desse fluido cósmico universal, FCU. Oi, Adriana. Tudo bem, querida? Você consegue ligar seu microfone? Eu só não queria atrapalhar. Tudo bem, Cris. Mas como é que você pode atrapalhar, Adriana? Você é muito bem-vinda, tá? Obrigada, obrigada. Porque aqui a gente estamos aprendendo, estamos todos aprendendo, tá bom? Obrigada, Cris, obrigada. Muito bem. Então, eu não vou botar você muito no fogo hoje, não, Adriana. Quem me conhece sabe que eu não sou de poupar. Mas, como você está chegando aos pouquinhos, né? Eu não dou medo, não, né? Nada, que isso. É porque tem vezes que eu estou trabalhando, aí tem que ficar no trabalho, mas com tudo desligado, eu não consigo interagir com vocês. Aí hoje eu consegui chegar cedo em casa, graças a Deus. Bem,
Obrigada. Você tem alguma questão que você gostaria de falar sobre isso, Adriana? Não, vocês estão terminando. Vocês estão no comentário da 70? Não, da 71. Ah, então tá bom. Era só isso que eu estava me localizando aqui. A gente Obrigada. a inteligência é um atributo do princípio vital? E os Tá. espíritos respondem não, pois as plantas vivem e não pensam, não têm vida orgânica. A inteligência e a matéria são independentes. A outra, o que você falou. Já que um corpo pode viver sem a inteligência, mas a inteligência só pode manifestar-se por meio de órgãos materiais. Então, o espírito precisa da matéria para se manifestar, tá certo? É preciso a união com o espírito para dar inteligência à matéria animalizada. Ok? Tudo bem? Podemos ir para 7.2? Ô, Cristina, mais uma pergunta. Outra pergunta dele. O princípio espiritual, quer dizer, o espírito, ciência, não é? Oi? Tá picado. O espírito é inteligência? O espírito Faz parte do princípio inteligente. O espírito é o princípio inteligente alçado no nível do raciocínio. O espírito é aquele ser da criação que raciocina. Que não, por exemplo, os animais, o cachorro, né, o gato, são inteligentes? São. Eles têm inteligência, mas não têm uma inteligência racional. Eles não são capazes de desenvolver um raciocínio, mas eles conseguem elaborar várias tarefas. Então, eles já têm uma inteligência, principalmente os animais, né? Isso é importante se dizer, principalmente os animais que estão há muito tempo em contato com o homem. Não é? Então, isso também é muito importante. O quanto que essas espécies que tiveram mais contato com o homem, né, nos últimos séculos e milênios, né, se desenvolveram mais com relação às outras em termos das suas capacidades pelo próprio estímulo que o homem promove nessas espécies. É bastante interessante isso, né? E Kardec tem um texto na Revista Espírita em que ele fala que os animais domésticos, não tem essa coisa do animal ficar parecido com o dono? Vocês já ouviram falar disso? Quem tem animal sabe, né? Uma coisa impressionante. Eu tenho um gato que parece meu filho, mais meu filho que meu filho mesmo. Porque nós acabamos, com o nosso amor, nós envolvemos o nosso animalzinho na nossa energia. Os nossos animais de estimação estão impregnados da nossa energia. Olha só, não tem como isso acontecer impunemente. Há uma interferência da nossa energia na energia dos nossos irmãozinhos que a gente adota de coração, dos nossos irmãozinhos pet. Fala na Vanessa, eu sabia, tô vendo você com esse sorrisinho. Fala, Flor. Oi, Cris. Pois é, aí eu pensei na Melissa, e tanto ela como em outros animais, né, que eles ficam buscando essa energia que ela não está mais ali e que sempre fez parte da vida deles e não está mais. Como assim? Desculpa. Eles estão buscando aonde? Porque ela, por exemplo, no caso da Deixa Melissa... eu só explicar, né, Vanessa? Desculpa. A Melissa era uma gatinha na rua da nossa casa espírita, do Servo de Maria, e que era do vizinho. E ela entrava, assistia a palestra, ficava lá, né? E ela teve um problema de câncer, foi câncer, não foi? E acabou falecendo, né? Mas fala. Não, sim, mas ela já era daquele local antes deles comprarem a casa. Ela foi adotada, né? E aí ela continuou ali. Como tem um filme também, que foi só o Richard Gere, que ele participou daquele filme também, que tem a história daquele cão que acompanhava e que permaneceu naquela praça aguardando o tutor voltar, retornar, mas ele já tinha desencarnado, né? E aí, quando você falou dessa energia que fica em volta, fazendo laços entre os animais e a gente, eu é que linkei com essa situação que eu não sei se é real ou não, se
se o animal estaria pensando, procurando um retorno dessa energia. Isso é interessante, quando você diz o animal estaria pensando, o animal não pensa. Pensando não, Mas ele tem uma relação afetiva autêntica, diferente da relação fluídica. A relação fluídica, os nossos fluidos interferem neles, na forma como eles percebem o mundo e se ligam. Mas, independente disso, os animais eles têm também uma autenticidade em suas relações afetivas. E os animais domésticos, principalmente os cães, esse que veio na história, que é uma história real, né? Mas existem outras tantas histórias de cachorros que ficam em cima do túmulo da pessoa no cemitério e morrem lá. Né? Então, existem outras tantas histórias de ligações que não são fluídicas, são ligações afetivas, né? O próprio animal tem até depressão também. Sim. Você vê quantos soldados, eu vejo vários, eu adoro esses vídeos do YouTube que mostram soldados dos Estados Unidos quando voltam, e aí encontram os filhos e encontram os animais, né? Quando eles voltam, os cachorros primeiro não reconhecem, aí fica com medo, aí quando reconhece, quase morre de infarto, quando reconhece o dono, é uma alegria, uma coisa assim muito, muito bonita, né? Então, quer dizer, além do vínculo fluídico, que mexe na própria condição de progresso deles, existe o vínculo afetivo, né? Existe o vínculo afetivo. É um plus para nós também, né? Que a gente tira uma maior casquinha desse vínculo aí afetivo. Eu sei que você não vira essa Eu não. Ok, Ana Vanessa, já que você está aí, lê a 72, por favor. Ok. Qual é a fonte da inteligência? Já o dissemos, a inteligência é universal. Ih, isso aí pegou, hein? Qual é a fonte da inteligência? A inteligência universal. Qual é essa fonte, Ana Vanessa? Fluido cósmico universal? Não. Não, o fluido cósmico universal é o quê, Ana É a Vanessa? matéria. Exato. Nós estamos falando de quê aqui? A inteligência é matéria? Não. A inteligência é a matéria mais a... Inteligência não tem nada de matéria. A inteligência é o espírito. Tá? Então, qual é a fonte da inteligência, Ana Vanessa? Quando já o dissemos, a inteligência universal. Então, qual é? Deus? É Deus, exatamente. Causa primeira de todas as coisas. Inteligência suprema. É o próprio. Aí a gente fica meio bolado. Por quê? Mas, meu Deus, era tão melhor quando era pai. Agora você vem falar de inteligência universal. Eu estou achando isso grande demais, abstrato demais, porque nós ainda temos essa coisa do concreto, como as crianças, né? Quando a terceira revelação veio, né, a doutrina espírita, ela já vem investindo na abstração. Então, todos os cuidados, todo o didatismo de figura de linguagem que Jesus usa, falando com crianças que estão no concreto, como éramos no nosso entendimento há 2000 anos, os espíritos da doutrina espírita não usam mais isso. Não tem figura de linguagem. É isso. É isso. Então, eles estão investindo já como a adolescência, ou a pré-adolescência, em que já se começa a ter uma noção de tempo, que a criança não tem. A criança não trabalha o abstrato. Né? Você tem que... Já chegou? Não, meu filho, só daqui a 1 hora. Já chegou? O que é daqui a 1 hora para ele? Nada. Ele não tem pensamento abstrato para isso. Então, assim éramos nós há 2000 anos. Agora, né, quando a gente diz 160 anos, é agora, os espíritos já trazem algo muito mais, acabou a figura de linguagem, agora o papo é muito mais reto, é isso que é, comecem a trabalhar a capacidade de abstração. Tá? Assim como a gente levou séculos para assimilar um pouco do Evangelho,
E ainda não assimilamos, nós ainda não assimilamos sequer a primeira revelação, é assim, né? Mas quando a gente já assimilou boa parte, já vem a segunda. E quando já assimilou boa parte, já vem a terceira. E a gente vai juntando. Vamos pensar assim, quando a gente passa do 7º para o 8º ano, ou do primeiro para o 2º ano do ensino médio, será que a gente sabe tudo na ponta da língua do primeiro ano de ensino médio, quando passa para o 2º? A gente sabe tudo que o professor deu? A gente é capaz assim, de ter uma prova, a gente tirou 10 em tudo. Tudo do primeiro ano a gente... Não, né? Mas isso não impede que a gente vá para o 2º ano. É a mesma forma. A gente já tem o suficiente para passar para a segunda revelação, já teve o suficiente para passar para a terceira. Não que a gente esteja dominando a primeira ou a segunda, mas já temos média suficiente para passar para a terceira. E já estamos com média quase suficiente para entrar num outro nível planetário. Então, estamos chegando lá, né? E é interessante. Então está perto. É aquela história. Está perto para os espíritos, para nós pode levar 200 anos. Porque para eles está agora. Os tempos são chegados, disseram os espíritos em 1850 e pedrinha. Em 1800, há 60 anos atrás, os espíritos disseram: os tempos são chegados. E estamos aí, sentados esperando os tempos. Vem cá, vocês não falam para agora? Eu disse assim: pois é agora. Eles continuam. É porque o nosso agora, ele vai numa janela temporal muito pequena. Qual é o nosso tempo? 80 anos, não é? Não é a média de uma encarnação? Não, 80 anos? Então, o nosso cérebrozinho materializado, ele pensa nessa janela temporal. O que é passado, o que é futuro, o que é presente, está dentro dessa janelinha de 80 anos. Ok? Tudo bem? 72A. Regina, lê pra gente, por favor. Regina Xavier. Estou abrindo o microfone. Abri o microfone. Então tá. Não parece que esta teoria dá razão aos que não admitem na matéria sendo duas propriedades essenciais, a força e o movimento, entendendo que todas as demais propriedades não passam de efeitos secundários, que variam conforme... É uma pergunta, né? A força e o movimento... Essa é a 72A? É. Essa é a 70. Gente, a sua tradução está totalmente diferente da minha. Impressionante. Minha também. Desculpa. Vê lá, pode ler, por Estava favor. em outro Regina. lugar. Poder-se-ia dizer que cada ser tira uma porção de inteligência da fonte universal e assimila, como tira e assimila o próprio... Nossa, confuso isso. Poder-se-ia dizer que cada ser tira uma porção de inteligência da fonte universal e assimila, como atira e assimila o princípio da vida material. Isso não passa de simples comparação, todavia inexata, porque a inteligência é uma faculdade própria de cada ser e constitui a sua individualidade moral. Demais, como sabeis, há coisas que ao mundo não é dado penetrar, e esta, por enquanto, é desse número. Então, muito bem. Olha só, Deus cria, não é isso? Quando ele cria, ele cria não é ainda uma individualidade, correto? Ainda não é uma individualidade. Ela vai se tornar uma individualidade já no reino animal. Enquanto isso, é um princípio inteligente não individualizado, certo?
Lá no reino animal é que ele começa o processo de individualização. Sendo um indivíduo, ele não tira mais nada, é um indivíduo. Indivíduo, é indivisível. É um indivíduo, certo? Mas o que é interessante é que ele vai dizer que é que nem a definição de Deus, né? Inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Aí Kardec tenta perguntar alguma coisa e ele diz assim, ó, por enquanto é só. Vamos ficar por aqui. Da mesma forma, quando ele trata aqui do poder-se-ia dizer que cada ser tira uma porção da inteligência da fonte universal e a assimila, e tira e assimila o princípio da vida material, quer dizer, agora eu vou pegar um pouquinho de inteligência, vou ali, pego um pouquinho de matéria, como se fosse ele um agente consciente do processo. Não é isso. Isso é apenas uma comparação, mas não é exata. Ah, mas você não disse que eles mandavam um papo reto? Eles mandam um papo reto quando a gente consegue já entender, tem condição de entender. Mas só que como isso, definitivamente a gente não tem condição de entender, assim como a definição de Deus, eles ficam com algo que nos fica parecendo assim, ai, mas eu queria saber mais. Mas eles que não dão asa à cobra, não dão mais informação além do que a gente possa minimamente assimilar. Porque nós vamos ficar com essa informação só nessa encarnação? Não. Assim também como a gente não está com a segunda revelação só lá quando ela apareceu no início, né, nos primeiros séculos do cristianismo primitivo. Nós estamos vendo o Evangelho há 2000 anos. Né? Da mesma forma, imaginemos quando nós estivermos estudando a doutrina espírita daqui a 600 anos. Já teremos muito mais condição de entendimento do que estamos tendo agora, 160 anos depois, não é? Essa projeção do nosso pensamento nos diz que será assim. Porque foi assim também já antes. Nós estamos progredindo no sentido de entendimento. Isto é apenas uma comparação, mas não é exata, porque a inteligência é uma faculdade própria de cada ser e constitui sua individualidade moral. Por que ele diz moral? Porque quando nós estamos na condição de espíritos, a nossa evolução não é mais anímica, é evolução moral. Tá? Quando nós entramos na categoria de espíritos, quando passamos a integrar com um raciocínio capaz de discernirmos sobre as leis de Deus e passarmos, então, a exercer o nosso livre-arbítrio, lembrando que isso vai começar em mundos primitivos. Lá nos mundos primitivos, nas primeiras experiências, vamos dizer assim, humanoides nossas, ali o peso da responsabilidade do livre-arbítrio ainda é praticamente quase nulo. Por quê? Porque nós, nas primeiras encarnações como espíritos, seremos totalmente ainda o quê? Dominados pelo instinto. Nossas escolhas no início não serão morais. Isso vai demandar tempo. Aí vamos vendo há 1000 anos, há 2000 anos atrás, até mesmo no século XIX, a relação que tínhamos com crianças, com os filhos. Né? Muitas pessoas não davam nem nome, porque achavam que ia morrer logo no início, não criavam um vínculo afetivo com o bebê, porque vai que morre. Né? Aí tinha um montão, né? Ah, morreu 3, perdeu 3, mas tinha mais 7, tinha mais 8. Então, as nossas relações, a qualidade moral dos nossos relacionamentos tem mudado. Nos últimos poucos decênios, nos últimos poucas décadas. Imagina em séculos como isso tem mudado. A gente tem dado um salto quântico, né? Nesses últimos, 150, 160 anos, a humanidade tem dado um salto realmente quântico. Aí diz aqui, além disso, como sabeis, há coisas ao homem da onde? Da terra, nósinhos, né?
os espíritos imperfeitos que habitamos esse mundo de provas e expiações. Além disso, como sabeis, há coisas que ao homem não é dado penetrar. E esta, por enquanto, é uma delas, que são mais as questões mais intrínsecas do processo evolutivo moral. Nós estamos no início. No início. Espírito, na verdade, a gente só tem imperfeito, bom e puro. Não é isso? Se a gente for lá ver as categorias dessas ordens, a gente vê assim, bom, impuro eu não, já pulei essa parte, né? Porque impuro é aquele que se compraz no mal. Mas a gente até conhece aí gente que ainda se compraz no mal, né? Mas a gente fica feliz de imaginar que impuro não é mais. Mas aí a gente passa pelo neutro, a gente passa por uns assim, gente, eu ainda estou nisso aí. Não, ainda estou nisso aí. Mas isso tudo são os espíritos imperfeitos. Então a gente sequer chegou no bom. Sequer chegamos no bom. Então nem vamos pensar no puro, porque o puro é uma abstração em que a gente não... Por mais que a gente fantasie o que seja, a nossa fantasia ainda está muito longe do que é. Porque até a gente dizer assim, tá, então diz o que é um espírito bom. A gente vai patinar. Vai patinar na definição. Por quê? Porque a gente sabe o que é espírito sombrio, não sabe? Se a gente for falar de espírito imperfeito, quem vai poder falar bem? Né? Falar das armadilhas que a gente tem dentro de nós, dos arrastamentos, das tentações, das dificuldades, das limitações. Isso a gente conhece. Isso a gente conhece. Essa é a nossa história. É a superação disso tudo. Então, a gente costuma dizer, a gente não sabe bem essa luz que está lá na frente. E talvez não seja essa luz que esteja na frente que nos atraia. A gente não está indo na direção de uma luz, a gente está indo ao contrário da sombra. Entendeu? Eu estou fugindo de lá. Que bom que é para lá que eu estou indo. Mas o que eu estou fazendo é indo na direção contrária de algo que eu não quero mais para mim. Eu conheço, disse não, não quero mais. Essa é uma escolha consciente sobre algo que eu conheço. Eu não quero mais aquilo. Eu quero ser melhor. Ser melhor é ir para frente. Ser melhor é ir na direção da luz. Eu ainda não sei o que é isso. Mas eu já sei que para lá eu não quero voltar. Isso é suficiente? Para hoje é. É ótimo. É um ótimo impulso. É aquela história quando você está, até parece que a gente já fugiu num incêndio, não é? Mas vamos imaginar que a gente esteja fugindo num incêndio. Você sente o vento fresco e você sente o calor. Você vai tentar fazer com que o calor fique para trás e o vento fresco para frente, não é? Ninguém vai correr para dentro do fogo. Certo? Então é isso, a gente sente aquele bafo quente que tenta o quê? Tenta acelerar na direção da brisa. O que tem na frente? O que a gente busca? Positividade, esperança, não é? Luz, amor, plenitude, paz. Isso são aquelas lufadas de ar fresco. Assim, eu quero isso para mim. E eu continuo indo na direção disso. Sentindo o quê? Aquele calor que vem daqui. E de vez em quando, se eu começo a andar mais devagar, eu começo a sentir que o calor vai chegando mais perto. E não dá para parar, porque parar, se não me engano, é aqui que diz. Não sei se é André Luiz agora, não sei. Talvez vocês possam me ajudar. Mas parar é retroceder. Não podemos parar. Tá? Até porque a providência divina nos ajuda, né? Quando a gente começa, aí vem um tum, aí, né? Vocês dão um sustinho e a gente, acelera. Aí dizem, mas como? Dizem, um desemprego. Desemprego, né? Opa, vamos levantar. Uma doença, a doença de um ente querido. E a gente, vamos lá, vamos resolver.
um bom estímulo, uma gravidez. Mas não é? Ai, mas eu não estava esperando. Aquela história, só lamento. Agora, você não estava esperando, mas chegou, se prepara. Né? E é isso. Essa história muitas de nós conhecemos, né? Muito bem. Vamos a mais uma? Estão animadas? Mais uma? Cecília, lê para a gente, por favor. Setenta e três. Está desligado, Cecilinha. Desculpa. Nada. O instinto independe da inteligência? Precisamente não. Por isso que o instinto é uma espécie de inteligência. É uma inteligência sem raciocínio. Por ele é que todos os seres provêm as suas necessidades. Muito bem. Então, o instinto é independente da inteligência. O instinto é um programa, né? É um programa. A abelhinha tem o instinto de fazer a colmeia. Ela não entrou numa escolinha de como fazer sua colmeia em 2 semanas. Né? Ela não assistiu nenhum tutorial na internet. Né? Ela sabe fazer. Ela nasceu com aquele chipzinho e ela sabe fazer isso. Então, essa é a inteligência do instinto. É uma inteligência programada. Então, o instinto é independente da inteligência? Não, exatamente, porque o instinto é uma espécie de inteligência, mas é uma inteligência, é quase uma inteligência artificial. Já que é uma programação, né, que o animalzinho vai receber. Não é uma inteligência do raciocínio. Ele não desenvolveu a habilidade de construir colmeias. Como nós, não é? Que tem aquele ditado que diz que a necessidade é que faz o sapo pular. Né? Eu não sei fazer isso. Mas quando não tem jeito e tem que aprender a fazer, vamos desenvolver essa habilidade. Então, esse é a capacidade dessa inteligência do ser racional, né? Que cria. Nós criamos, nós trabalhamos com abstrato. Então, isso tudo é esse outro tipo de inteligência. Muito bem. É por ele que todos os seres provêm suas necessidades. Ok. Vê como é que Deus é maravilhoso, não é? Como os animais inferiores não podem pensar de forma racional, ele garantiu que eles tivessem uma inteligência que fosse permitido a eles viver, se inserir na natureza e produzir e estar harmonizado com ela. Fantástico isso, né? Mas nós também temos instinto, né? Sim, claro que nós... Adquirido, instinto adquirido das experiências ainda anteriores. temos, né, Georgina? Porque estamos caminhando para deixá-los para trás. Né? Porque os instintos são essas programações para nos manter bem na matéria. Os instintos estão ligados à nossa vida material. Ok? Na vida espiritual não tem instinto. Precisa ter instinto na vida espiritual? Alguém sofre risco de morrer na vida espiritual? De passar fome? De passar frio? De passar sede? Se passar isso tudo, são por condições da mente e não por condições do ambiente. Certo? Então, o instinto está ligado à questão material. Quando o ser vai evoluindo, o instinto vai deixando de ter utilidade. Porque cada vez mais vamos nos desligando dessa referência da matéria. Que maravilha! Mas nós temos, o instinto nos guia melhor do que a inteligência por enquanto, né? No estágio que nós estamos, o instinto ainda nos guia melhor. Eu não entendi o final. Os instintos ainda nos guiam na condição de evolução que nós estamos. Instintos, que nós já vivemos muito mais o instinto do que a inteligência. Sim, mas não, meu amor. Tem muitos casos. Nós estamos sendo exatamente obrigados a abrir mão deles. O Espírito diz isso. Mas... O próprio livro dos Espíritos, uma questão para frente, diz isso. Sim, mas olha, nós estamos sendo treinados a abrir mão deles. Certo? Sim. Certo? Sim. Claro, nós estamos no mundo material. Certo? Uhum. Se alguém vier te agredir, você instintivamente protege o rosto. Isso é instinto. Tá? Mas por quê? Porque este rosto
é abalado por uma agressão física. Muitas vezes você, para se defender ou defender com o seu, você pode ter que atacar, não pode? Mas pode ter pessoas que digam assim, eu morro, mas não firo, não pode? Já está muito mais evoluído. Está indo contra o instinto. Você está indo contra o instinto de sobrevivência quando você diz, me mate, mas eu não vou te atacar. Nem que seja para me defender. Tem pessoas que dizem isso? Fazem isso? Tem. Você faria? Eu faria? Provavelmente não. Provavelmente não. O anjo da guarda, assim, ó. Coitado. Mas me conhece, sabe da minha folha corrida. Mas está no nosso grau evolutivo, a gente só consegue. Não vou Tá bom mentir. também. Não vou mentir e dizer que eu sou Madre Teresa. Não se sabe, né? Quem sabe? Às vezes a gente se surpreende, né? Às vezes a gente se surpreende, a gente não sabe. Mas eu estou passando a experiência. Estou passando. Não quero ser provada nisso, não. Obrigada. Bom, então, o 74 fica para a semana que vem, ok? Pode estabelecer um limite entre instinto e inteligência, isso é precisar onde acaba um e começa a outra? Muito bem. Bastante interessante, né? Faz a gente fazer várias sinapses. Muito bem. Alguma questão final? Querem fazer alguma questão? Oi, Roberta. Tudo bom? Deixa eu ver quem mais entrou aqui. Roberta. Só a Robertinha. Então tá bom, gente. Alguma questão, Roberta? Vai entrar muda, sai calada? É isso? Agora você cortou o som. Ele levou... Tá me ouvindo? Ele realmente fez isso, né? Não vou te agredir. E as pessoas agrediam. Realmente, não tem como chegar nesse nível agora. Uma tática incrível, né? Que ele fala assim, greve de fome. Aí uma coisa... Chegou nesse nível, aí na greve de fome, sede, que ele tem que parar a greve de fome, tem que parar a greve de... Tá certo, mas ele é grande, né? Mas aqui, para ir para o mundo de... entrar em greve de fome, independente agora, da para ir para o mundo de regeneração tem que ser estilo Gandhi ou já dá para diminuir um pouquinho? Olha só, para ir para o mundo de regeneração, só Deus que sabe, porque a gente fica variando. Só para dar uma esperança aqui, que eu ia falar, puta... A gente fica variando, olha, só quem sabe de nós é Deus. Vamos deixar de tentar avaliar Gandhi, Chico, nós, o vizinho, né? Eu sei que é difícil, dá uma vontade, mas vamos resistir a essa tendência de tentar dizer assim, vamos ou não vamos? Fulano vai ou fica? Quando vier esta pergunta, é assim, não sei, não quero saber, Deus que sabe, o problema é dele, ele que resolva. A gente tem um problema de tentar ser o quê? Melhor hoje do que ontem, melhor amanhã do que hoje. Esse é o nosso problema. Vamos fazer nosso dever de casa e vamos deixar que Deus cuida do resto. Porque ele está vendo o que acontece em segredo, não foi o que Jesus falou? O Pai sabe o que acontece em segredo. Né? Então é aí que as coisas vão ser contadas e contabilizadas. Tá bem? Quarta-feira estaremos aqui de volta para o nosso Livro dos Espíritos. Olha, um beijo enorme. Adriana, foi um gosto Obrigada. Conosco. Tá? Obrigada. Regina, um beijo. Oi, querida. Bom te ver aqui. Obrigada. Saudade. Saudade. Beijos a todas. Georgina. Roberta, Georgina. Todas. Tchau. Tchau.